Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Cornélio e São Cipriano. A vida desses dois grandes santos da Igreja fora marcada pela perseguição sofrida por defender a Cristo e sua Santa Igreja. Ambos foram presos e sentenciados à morte. A perseguição era tão grande que São Cornélio, que fora eleito Papa em 251, teve sua eleição contestada por Novaciano, que acusava o Papa de ser muito indulgente para com os que haviam renegado a fé e separaram-se da Igreja. Ambos foram martirizados no mesmo dia, porém com diferença de 5 anos, e hoje no céu intercedem a Deus por nós. O Evangelho de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Será que somos capazes de acreditar em Deus sem receber nenhum sinal? Santo Inácio de Loyola assim nos diz: Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. E para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Você já reparou que para certas pessoas não existe o bom senso, a concórdia, a aceitação de determinado fato, seja ele qual for? Essas pessoas já estão convictas de sua tese. Por mais que os argumentos levantem no mínimo uma discordância, ou apontem realmente um sentido contrário àquilo que elas defendem, são incapazes de dar o braço a torcer. É a questão do preconceito. Elas se antecipam aos fatos e estabelecem o veredito final, verdadeiro e absoluto. Ponto final. É exatamente o que acontece no Evangelho de hoje. João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, era tido como um endemoniado. E olha que Jesus dissera que de todos os homens que nasceram, não havia nenhum que fosse mais importante do que João Batista. Quantas pessoas são taxadas de santinhos, beatos, quase padre, quase freiras, simplesmente porque levam sua fé a sério e procuram ter uma vida digna, atrelada aos princípios religiosos e de boa conduta. Parece que tudo isso incomoda. E Jesus continua dizendo: Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comelão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Meu irmão, minha irmã, se Jesus foi taxado de tudo isso, Ele que é Deus, imagina nós que somos simples mortais. O que o Santo Evangelho de hoje nos propõe? Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. Quantas pessoas pedem um sinal para que só então possam crer no que não podem entender? Nós, cristãos, somos agraciados, pois cremos em Deus sem sequer tê-lo visto. Nós sentimos o seu amor e o temos como Salvador, porque acreditamos na sua santa palavra. Nós o sentimos, tocamos e nos transformamos nele
porque cremos na sua santa presença no sacramento da Eucaristia. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim nos diz São Paulo em sua carta aos Gálatas. É preciso reconhecer no irmão as obras e os dons de Deus, ter sensibilidade e julgar menos. O Evangelho nos mostra que tanto João Batista quanto Jesus foram julgados levianamente. É preciso entender que não somos juízes e que não importa se fulano faz isso ou faz aquilo. O que importa é reconhecer neles as obras e os dons de Deus. Neste mês da Bíblia, procure estar mais em contato com a Palavra de Deus, deixar a Palavra fazer parte do seu dia a dia. Assim como o corpo necessita de alimento, é necessário alimentar a alma com a Palavra de Deus. Peçamos à Virgem Maria que nos ajude a julgar menos e ao Espírito Santo que nos ilumine e nos ajude a reconhecer as verdadeiras obras e os dons de Deus. Sejamos firmes neste propósito. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te seguir é o que eu quero, Senhor.